Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, é um prazer estar falando com vocês mais uma quarta, e nós estamos nessa série de mensagens, um encontro muda tudo. Vamos repetir isso juntos? O encontro muda tudo. O encontro com Jesus é tudo que nós precisamos. A verdade é que nós colocamos tantas necessidades que na verdade não são necessidades da nossa vida, não é verdade? Carro, casa, viagem, tudo isso é bom, é maravilhoso, mas a única coisa que nós precisamos de verdade, a única coisa que nós somos necessitados é de Jesus. A única coisa que nós precisamos para sermos felizes é Jesus. A única coisa que nós precisamos para sermos completos é Jesus. A única coisa que nós precisamos para sermos satisfeitos é a presença de Jesus. E quando nós temos um encontro com Ele, a nossa vida muda. Não tem como voltar a ter aquela antiga vida, não tem como mais voltar à vida de antes, depois de ter o encontro com Jesus. Eu tenho certeza que você está aqui essa noite, e você já vive um relacionamento com Jesus há algum tempo, você consegue lembrar muito bem do teu antes e depois de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, assim como a história da humanidade é dividida dessa forma, o antes de Cristo e o depois de Cristo, a minha história e a tua história também é dividida dessa forma, o antes de Jesus e o depois de Jesus. Talvez você está aqui essa noite e é teu primeiro contato com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje a tua história vai ser dividida antes desse encontro e o depois desse encontro com Jesus. Porque o encontro com Ele muda todas as coisas. E sabe, se existe algo que Deus tem falado muito no meu coração, é que quando nós temos um encontro com Jesus, nós amadurecemos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós recebemos de Jesus sabedoria. Sim ou não? E sabe, sabedoria e orgulho são duas coisas completamente diferentes. Existem pessoas que são sábias, existem pessoas que são orgulhosas. Existem pessoas que realmente são pessoas sábias, existem pessoas que acham que sabem de tudo. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, porque às vezes a pessoa está do seu lado. Já conversou com um tudólogo? O cara que sabe tudo? É muito chato. Nossa, como é chato. A vontade que dá de falar é: vai chato, fala. Você vai falar de qualquer assunto com ele, cara, então eu estava vendo isso, cara, não, mas isso eu já sei, deixa eu te explicar, o que você sabe está errado, deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa informação para você. Aí você fala alguma outra coisa, a pessoa faz a mesma coisa. A única reação possível para uma pessoa como essa é: você é muito chato. Existem pessoas que são orgulhosas demais e levam isso para todas as áreas da vida. As pessoas não estão dispostas, existem pessoas que não estão dispostas a aprender nada, e isso não é sabedoria, porque até mesmo na sabedoria existe espaço para aprendizado, até mesmo na sabedoria existe espaço para falar: olha, eu não sei, disso eu não sabia, nesse assunto eu não domino, essa área eu preciso de ajuda, nessa área eu preciso aprender. Sabe, a pessoa mais sábia do mundo não é aquela que sabe de tudo, mas é aquela que tem consciência de que não sabe de tudo. Isso é sabedoria. E deixa eu te falar uma coisa, nós só encontramos a verdadeira sabedoria quando nós buscamos em Jesus. É totalmente possível sermos pessoas sábias se nós buscarmos em Jesus, porque se nós buscarmos a sabedoria de Jesus, nós seremos sábios. E repara, sabedoria não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade. A sabedoria que nós encontramos no Senhor não está condicionada a uma faixa etária. É claro que a experiência ajuda muito, é claro que a vivência diz muito, mas a sabedoria do céu você não encontra com o passar dos anos. A sabedoria do céu você encontra de joelhos na presença de Jesus. E eu te digo, só é possível ser sábio de verdade buscando a sabedoria divina. Não tem como. Já reparou que nós que nos relacionamos com Jesus estamos constantemente ajudando outras pessoas? Já aconteceu com você?
Às vezes no teu trabalho, na tua escola, faculdade, de repente aquela pessoa, cara, eu estou passando por um dia muito difícil, eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento, e você olha e fala assim, nossa, por que essa pessoa me procurou? Por que ela quer ouvir de mim? E deixa eu te falar uma coisa, não é porque nós somos pessoas extremamente inteligentes, não é porque nós dominamos todos os assuntos, não, mas é porque nós buscamos sabedoria em Jesus. E quem busca sabedoria em Jesus se torna uma pessoa boa para servir outras pessoas. E talvez você está ouvindo isso e está falando assim, Gabriel, mas eu já tive o meu encontro com Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, nós temos que ter um encontro com Jesus todos os dias. Todos os dias nós temos que nos encontrar com Jesus, todos os dias nós temos que nos ajoelhar na presença de Jesus, todos os dias nós temos que ler a palavra do Senhor, todos os dias nós temos que buscar ouvir a voz do Senhor, todos os dias nós temos que buscar reconhecer o direcionamento de Deus para nós, todos os dias. Não basta ter vivido um encontro alguns anos atrás, sabe, muitas vezes nós estamos batendo, como que é aquela expressão, dando murro em ponta de faca, porque nós não estamos buscando em Jesus, porque nós não estamos buscando encontrar sabedoria em Jesus, porque nós não estamos buscando ter mais um encontro com Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por dias difíceis e está sendo pesado demais, e nós estamos carregando esse peso sozinho à toa, porque nós podemos buscar alívio em Jesus. Muitas vezes nós temos que dar uma resposta difícil para alguém e nós ficamos com medo, e isso é à toa, porque nós podemos buscar coragem e convicção em Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade no nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, um desentendimento dentro da nossa casa, e nós não sabemos mais o que fazer, o que falar, como proceder, e isso não tem motivo, porque nós podemos encontrar isso em Jesus. Por isso eu preciso te falar uma coisa, não interessa se você já teve um encontro com Jesus, não interessa se você já teve muitos encontros com Jesus, todo dia é um novo dia para buscar algo novo em Jesus. E se você está aqui essa noite, eu gostaria que você erguesse sua mão para o céu, porque eu quero profetizar sobre você. Nessa noite você vai experimentar algo novo de Jesus. Você está em um encontro com Jesus, e porque você está em um encontro com Ele, Ele tem algo novo para liberar sobre a tua vida. E se você crê nisso, aplauda Ele bem forte. Todo dia é dia de viver um encontro com Jesus. Vira para o seu vizinho e fala assim para ele, você já teve seu encontro com Jesus hoje? Todos os dias, não é só aqui de quarta-feira, não é apenas de domingo, não é uma vez por semana, todos os dias nós devemos ter o nosso encontro com Jesus, seja no teu carro, seja no teu trabalho, seja no teu horário de almoço, seja enquanto você está fazendo a tua academia, não interessa, tenha o teu momento com Jesus. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, passando por momentos difíceis, muitas vezes nós não estamos sabendo muito bem o que fazer, porque está faltando encontro com Jesus, está faltando intimidade. E a sabedoria é o que guia as nossas atitudes, as nossas ações, nossas palavras. Só tem como ser sábio tendo um relacionamento com Jesus. Eu gostaria de ler um texto com você de alguém que foi muito sábio em um encontro com Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Você pode abrir seu aplicativo ou você pode acompanhar aqui com a gente. Amém? Marcos 10, 46, a Bíblia diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram um cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado,
de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Curve sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, e porque o Senhor está aqui, nós temos a certeza que a Tua palavra vai falar aos nossos corações, vai ser revelada a nós, vai confrontar o nosso coração, vai nos levar a ser pessoas mais parecidas com Jesus. E porque o Senhor está aqui, nós podemos crer numa noite de transformação, uma noite de cura, de milagres e salvação, em nome de Jesus, amém. Sabe, esse encontro com Jesus marca muito para mim, pela forma como Bartimeu, o cego Bartimeu se comportou, a forma sábia como Bartimeu se comportou, e que nós precisamos aprender para que a gente possa se comportar igual em um encontro com Jesus. Repara que Bartimeu não apenas chamou por Jesus, Bartimeu não gritou: Jesus, Jesus. Bartimeu não falou: Jesus de Nazaré. Bartimeu não falou: Jesus o curandeiro, Jesus o profeta. Não. Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender no nosso encontro com Jesus, nós precisamos aprender a saber o que falar. Repara que o que Bartimeu disse chamou a atenção de Jesus. Veja, tinha uma multidão ao redor de Jesus, tinham muitas pessoas próximas de Jesus, muitas pessoas querendo falar com Jesus, muitas pessoas querendo conhecer o Jesus dos milagres, muitas pessoas querendo falar com Jesus, contar os seus problemas, muitas pessoas, muitas vozes falando, mas somente Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Jesus conseguiu ouvir a voz de Bartimeu em meio a tantas outras vozes, e isso só nos diz uma coisa: Bartimeu soube o que dizer. Porque Bartimeu, ao dizer Jesus, filho de Davi, ele não estava apenas reconhecendo o nome de Jesus, ele não estava apenas dizendo de onde Jesus vinha, ele não estava apenas dizendo o que Jesus fazia, não, ele estava reconhecendo quem Jesus era. A revelação de Bartimeu era muito profunda, ele estava dizendo: eu sei quem você é o filho de Davi, aquele que virá da linhagem de Davi, o Messias prometido para nós. O que Bartimeu estava dizendo com essas palavras é: Jesus, eu reconheço quem o Senhor é. E sabe, muitas vezes no nosso encontro com Jesus nós falamos errado. Muitas vezes no nosso encontro com Jesus nós falamos as coisas erradas. E sabe, não somente as nossas palavras, mas as nossas atitudes muitas vezes não refletem aquilo que Jesus é. A forma como nós nos comportamos não está refletindo quem Jesus é. A forma como nós agimos não está reconhecendo quem Jesus é. A forma como nós lidamos com a nossa vida não está reconhecendo quem Jesus é. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas muitas vezes não está dizendo para todos que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. A atitude de Bartimeu chamou a atenção de Jesus, porque ele disse a coisa certa. Você quer começar a chamar a atenção de Jesus? Começa a falar as coisas certas. Você quer chamar a atenção de Jesus? Começa a se comportar da forma correta. Você quer chamar a atenção de Jesus? Começa a demonstrar com a tua vida, com as tuas palavras, com as tuas atitudes, com as tuas decisões, quem é o Jesus que você serve. Porque muitas vezes nós mostramos e nós vivemos um relacionamento com Jesus como se fosse um amuleto da sorte. Quando eu preciso, eu corro e esfrego esse amuleto e aí ele vai me socorrer. Quando eu estou num momento de desespero, eu falo: ai Jesus, agora só você para me ajudar. Muitas vezes nós lidamos com Jesus como se ele fosse apenas um profeta das boas filosofias.
que legal, olha os ensinamentos de Jesus, nossa, que lindo isso, essa filosofia de vida. Ei, presta atenção numa coisa, Jesus não é mais um profeta, Jesus não é um amuleto da sorte, Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, e se nós sabemos disso, nós temos que reverenciar quem Ele é. As nossas palavras, as nossas atitudes devem refletir o Deus que nós servimos. Nós temos que saber o que falar, sabe? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos vivendo para qualquer pessoa. Ele é o próprio Deus. Assim como as palavras de Bartimeu estavam reconhecendo quem Jesus era, as nossas atitudes, a nossa vida, o que sai da nossa boca, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos devem refletir quem é Jesus. Isso é sabedoria. Sabe, muitas vezes nós queremos ver amigos aqui servindo a Jesus, nós queremos ver familiares servindo a Jesus, mas como nós estamos refletindo Jesus para essas pessoas? As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos comportamentos estão dizendo: eu sirvo Jesus, filho de Davi? Ou será que as pessoas olham para nós como impostores? Eu encontro com Jesus, quando eu me encontro com Jesus, eu aprendo a reconhecer quem Ele é. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele enviado para morrer no meu lugar, para levar sobre Ele o meu pecado. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, hoje eu tenho acesso à presença do Pai, e porque eu tenho acesso à presença do Pai, eu tenho a salvação, e eu vou viver a eternidade toda com Ele, e por isso essa vida é passageira demais, para eu viver da forma que eu quero, é passageiro, é rápido demais, para eu gastar tempo com outras coisas. Não, a minha vida vai ser um reconhecimento de quem Ele é. A minha vida vai ser um altar que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. As minhas atitudes vão glorificar o Senhor Jesus. Os meus relacionamentos, meu casamento, meu trabalho, tudo vai exaltar o nome dEle, porque Ele não é apenas um amigo, Ele não é um profeta, Ele não é um amuleto que eu carrego no meu peito. Ele é o próprio Deus, e Ele sendo Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade e toda a dedicação da minha vida e do meu tempo. É assim que nós devemos nos comportar no encontro com Jesus. Aplauda o nome dEle. Bartimeu chamou a atenção porque ele soube o que dizer. Bartimeu soube o que falar. A segunda coisa que nós aprendemos com Bartimeu, ele soube o que falar. Bartimeu também soube o que pedir. Repara que Jesus fez uma pergunta para ele que não estava condicionada a nada. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Já pensou receber essa pergunta de Deus hoje? Filho, o que você quiser, escolhe. Eu não sei você, mas eu ficaria muito tentado a falar: eu quero o cartão de crédito do Elon Musk. Pode ser? Sem a fatura, só o cartão. O que nós pediríamos a Jesus? Já parou para pensar nisso? Bartimeu poderia ter pedido muitas coisas. A história nos conta, não são registros bíblicos, mas historiadores, que Bartimeu, ele não era um cego de nascença. Muito provavelmente Bartimeu teve o seu olho vazado. A Bíblia fala que ele era filho de Timeu, e muito provavelmente também Timeu era um guerrilheiro, um revolucionário, e foi pego pelo Império Romano, e Bartimeu então, por conta das atitudes do seu pai, arcou aí com esse prejuízo de ficar sem os olhos. O que Bartimeu poderia ter dito para Jesus? Jesus, eu quero vingança. Jesus, eu quero que aqueles que me feriram recebam igual. Jesus, eu quero muito dinheiro porque eu não aguento mais pedir esmola.
Jesus, eu quero ter dinheiro, mas eu também quero ser vingado, e eu quero que as pessoas me reconheçam como alguém diferente, eu quero que as pessoas, aqueles que me esnobaram, aqueles que jogaram esmolas para mim, aqueles até que recusaram dar esmolas, eu quero que as pessoas sofram muito, tudo, 10 vezes mais do que fizeram comigo. Então você pode pensar, nossa, Gabriel, é muito sério falar isso, mas é o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes quando nós estamos na presença do Senhor, é aí que o nosso coração revela o que nós queremos de verdade. Bartimeu poderia ter pedido muita coisa, mas Bartimeu só pediu uma: Jesus, me liberta daquilo que me aprisiona. Jesus, eu não estou buscando poder, eu não quero vingança, eu não quero dinheiro, eu não quero relacionamento. Jesus, só me liberta daquilo que me aprisiona, e eu vou te seguir. A verdade é que muitas vezes nós estamos na presença de Jesus e nós não estamos pedindo direito. Sabe, ao invés de pedir vingança, peça capacidade de perdão. Ao invés de pedir destaque, peça a oportunidade para ser um servo. Ao invés de pedir riqueza, peça a oportunidade de ser solução. Muitas vezes nós não estamos recebendo algo porque estamos pedindo errado, estamos pedindo a coisa errada. A Bíblia nos conta em outro momento a história do rei Salomão, em que Deus fez essa mesma pergunta para ele: Salomão, escolha qualquer coisa e eu vou te dar. Tudo bem, Salomão era muito rico, ele já tinha muitas posses, ele era um rei vitorioso, mas ele poderia pedir mais. Deus, eu quero ser rei sobre todo mundo, e eu quero que meu dinheiro multiplique 10 vezes. Mas o que Salomão pede para o Senhor? Me dê sabedoria. Sabe, enquanto nós pedimos baseado na nossa dor, baseado no nosso trauma, baseado nas nossas feridas, nós continuaremos prisioneiros. Mas quando nós pedimos por liberdade, quando nós pedirmos baseado naquilo que o Senhor quer para nós, naquilo que Ele tem para a nossa história, nós seremos sarados, nós seremos livres. Sabe, Bartimeu teve a oportunidade, e a única coisa que ele pediu é: Deus, que eu possa voltar a ver. Sabe, para de dobrar o teu joelho e ficar pedindo: Deus, me dá a minha chance, me dá a minha chance de provar para todo mundo que estava todo mundo errado, me dá a minha chance de eu me vingar dessa pessoa, me dá a chance de dar a volta por cima e mostrar para todos que todos erraram comigo. Não, nós temos que nos ajoelhar na presença de Deus e falar: Deus, conserta o meu coração, conserta as minhas intenções, me dá sabedoria, me dá um coração perdoador, me dá um coração misericordioso. Deus, me dá um coração mais desprendido desse mundo. Deus, me dá um coração que tem mais sede da tua presença, me dá um coração de servo. Eu quero te servir mais, eu quero fazer mais pelas pessoas, eu quero fazer mais pelo teu reino. Ei, nós temos que pedir aquilo que nos livra do que nos aprisiona. Do que adiantaria ter dinheiro, ter poder e continuar cego? Do que adianta termos oportunidades, dinheiro, fama, poder, mas continuar com o coração distante do Senhor? Continuar com o coração vingativo, com o coração amargurado? Do que isso adianta? Quando nós recebemos a sabedoria do Senhor, nós entendemos que é melhor saber o que nós estamos pedindo para Ele. E a terceira e última coisa que nós aprendemos com Bartimeu: Bartimeu soube o que dizer, ele soube o que pedir, mas ele teve fé para receber. Sabe, muitas vezes existem muitas pessoas que têm muita fé para pedir, mas não têm fé para receber. Repara, o olho de Bartimeu não voltou a enxergar no momento em que Jesus disse para ele vir. Bartimeu não voltou, não teve o seu olho regenerado no momento que Jesus disse: vem aqui.
somente depois que Bartimeu se levantou, somente depois que Bartimeu lançou a sua capa e foi ao encontro de Jesus, Jesus então libera a cura sobre Bartimeu. Sabe por quê? Porque nós não temos que ter fé apenas para pedir, mas nós temos que ter fé para receber. E Bartimeu demonstrou a sua fé ao lançar a sua capa, porque essa capa, para pessoas como Bartimeu, deficientes, pessoas em situações vulneráveis, essa capa era ali a liberdade que ele tinha pelo Império Romano para poder pedir esmolas. Então no momento que Bartimeu ouve a voz de Jesus chamando ele para o encontro, no momento que Bartimeu recebe um chamado de Jesus, ele então, mesmo sem ter recebido a sua cura, mesmo sem voltar a enxergar ainda, ele lança a sua capa dizendo: eu tenho certeza que a partir desse chamado eu não preciso mais disso. Veja, ele não tinha ainda a cura, mas ele já tinha uma resposta de Jesus. E os seus olhos ainda não estavam enxergando, mas Jesus já tinha chamado ele. Porque Jesus tinha chamado ele, ele já sabia: eu não preciso mais voltar para essa vida, eu não preciso mais depender de esmolas, porque eu sei que no Senhor, eu sei que em Jesus, Ele vai mudar a minha situação. Sabe por quê? Porque Jesus não apenas soluciona a tua dor, mas Ele também soluciona o que a tua dor causou em você. Sabe, Jesus não quer apenas curar, retirar você de um relacionamento abusivo, não, Ele quer restaurar o teu coração. Jesus não quer apenas tirar a ansiedade de dentro de você, não, Jesus quer ser a tua paz em meio à ansiedade. Sabe, Jesus não quer ser apenas uma conta cheia, não, Ele quer ser a tua provisão diária. Muitas vezes nós queremos solução para a nossa dor e sarar as nossas feridas, quando Jesus quer resolver aquilo que foi gerado em nós. Porque Bartimeu ser cego não apenas impedia ele de enxergar, mas colocava ele numa posição de inferioridade. E posições de inferioridade causam problemas emocionais e mentais dentro de nós. Então no momento que Bartimeu lança a sua capa, ele está dizendo: eu não vou ser mais taxado como mendigo, eu não vou mais ser taxado como alguém que precisa de esmolas, eu não vou ser mais alguém taxado que precisa da misericórdia das outras pessoas, porque Jesus me chamou. E se eu recebi um chamado de Jesus, eu posso abrir mão dessa capa, porque ela não me representa mais. Essa não é mais a minha identidade. Agora eu serei o Bartimeu, curado por Jesus e que segue Jesus. Sabe, muitas vezes nós temos fé para pedir algo para Deus, mas não estamos tendo coragem, fé para receber. Nós vemos aqui semana após semana: Jesus, eu quero a conversão do meu esposo, eu quero a conversão da minha esposa, e nos levantamos. Jesus está falando: eu já liberei a palavra para você, tenha fé para receber. Nós vemos aqui na presença do Senhor: Jesus, eu preciso resolver isso dentro de mim, eu não aguento mais carregar esse trauma. E Jesus está falando: mas eu já liberei cura, tenha fé para receber, toma uma posição, abandona essa capa e vai em direção ao futuro que eu conquistei para você. Ei, não deixe o que a vida fez com você te limitar para o resto da tua história. Não deixe o que fizeram com você, os traumas que geraram em você, virar uma capa e virar a tua identidade. Deixa eu te falar uma coisa: você não é o traído, você não é o drogado, você não é o adúltero, você não é o abusado, você não é o depressivo, você é aquilo que Cristo conquistou para você. Isso não te limita e não te define, porque nós somos filhos de Deus. Nós não vivemos para receber esmolas, nós vivemos para receber a herança eterna. Por isso a palavra de Deus para você hoje é: a palavra já foi liberada, tenha fé para receber. Eu gostaria que você se colocasse de pé debaixo dessa coragem, dessa convicção. Erga suas mãos aos céus, feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus,